A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, seja bem-vindo. Auto-perdão, o aprendizado necessário. Dá título ao livro de Rossandro Klingen, orador e escritor espírita, psicólogo clínico natural da Paraíba, que esteve em roteiro de palestras aqui no Rio Grande do Sul e conversou conosco. Mas antes, confira como foi o evento comemorativo dos 13 anos de lançamento da primeira obra da editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que deu início ao programa Conte Mais. Confira como foi. No dia 10 de maio de 2003 foi lançado o primeiro livro da editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que deu início ao programa Conte Mais. Para festejar essa data tão especial, colaboradores espíritas, autores, profissionais e amigos do livro reuniram-se na sede da FERGS no dia 12 de maio para um coquetel comemorativo ao som dos acordes do maestro Estevão. Um momento muito especial. Conheça a loja matriz da livraria Francisco Spinelli, na Travessa Azevedo 88, bairro Floresta, em Porto Alegre, e a filial no Shopping Total, também na capital gaúcha. Na internet, acesse www.livrariaspinelli.com.br. Há 20 anos eu atendo em consultório e como psicólogo eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de se perdoar. Eu identifiquei 3 tipos de paciente: o paciente que tem problema, o paciente que pensa que tem problema e o paciente que é o problema. Então, esses pacientes que são o problema são aqueles pacientes que não se perdoam. São pessoas que se acham incapazes e imerecedoras da felicidade, do amor e dos relacionamentos. Porque dentro dela tem o pior algoz, o pior dos obsessores, que é ela mesma. E foi aí que eu comecei a perceber que havia uma necessidade de se pensar a ideia de reforma íntima não como tortura íntima. As pessoas fazem mais tortura íntima do que reforma íntima. Confundem reforma íntima com contenção de deficiências e não como desenvolvimento de virtudes. E quem entende reforma íntima como contenção de deficiências se tortura, porque fica tentando reter forças que ainda não foram trabalhadas, da sombra, de vidas e vidas e vidas. Então o auto-perdão tem justamente esse objetivo, a gente refletir sobre nós mesmos, nossa interioridade. A proposta do Evangelho de Jesus é sempre um mergulho em nós mesmos. Para aquela mulher, outra mulher, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. Agora é você com você. Repensa a tua vida, repensa a tua forma de viver. E segue, né? Então existe toda essa mensagem para que a gente faça um mergulho. Por que que você está olhando para o argueiro no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu? Isso não é um discurso moralista contra a vida falar da vida dos outros. É um discurso lógico e um convite a fala sobre a tua vida, olha o teu argueiro, olha a tua alma, olha as tuas sombras, mas se aceita. Não é para te punir, para te destruir, é para se aceitar. Então é um convite para essa reflexão sobre como conviver com harmonia, porque amar ao próximo como a si mesmo inclui se amar, e se amar sem se perdoar é impossível. Hoje todas as pesquisas evidenciam claramente que o grande fator desencadeante do adoecer está naquilo que André Luiz, no capítulo Predisposições Mórbidas em Evolução em 2 Mundos, ele vai falar o seguinte, que todos nós temos predisposições a adoecer, a qualquer doença. Qualquer doença está aqui pronta para se engatilhar. A grande questão hoje nos estudos da genética, por exemplo, é achar que um genoma específico desencadeia uma doença. E hoje eles já sabem que não. Para a frustração dos geneticistas que tentavam explicar a vida apenas do ponto de vista material, não é o gene, por exemplo, de um gene de câncer de mama que desencadeia o câncer de mama. Eles começaram a estudar. Então, se saber qual é o gene, não diz que engatilha, o que é que dispara o gene, o que é que dispara o gene? Começaram a pesquisar e descobriram. São as emoções. E entre essas emoções, a mágoa, que a gente pode chamar de ressentimento, é uma palavra que ela fala
etimologicamente por si só. É sentir novamente. A pessoa te magoou há 10 anos atrás e você fica lembrando com mágoa, você sente tudo de novo a cada vez que lembra. E é claro, se você vivia dizendo, há uma mágoa no fundo do meu peito, um dia você vai fazer um exame de mama e tem lá uma mágoa que se transformou em um carcinoma, porque você profetizou para você que aquilo estava no fundo do seu peito. Então, os sentimentos, as mágoas, elas vão, obviamente, o não perdão, ela vai cristalizando um estado de adoecer que tem um objetivo. O corpo físico, nosso avatar, a cada encarnação, ele é como se fosse um ralo. Então, a alma encarna no corpo físico para que ela se depure. Obviamente, eu não preciso passar por isso, mas se eu insistir, vai ser um recurso didático de Deus. Ele nunca vai desistir de nós. Então, se for preciso adoecer o corpo para libertar a alma, vai acontecer. Agora, o programa Vida, Desafios e Soluções faz uma parada, mas depois do intervalo volta com mais esclarecimentos de Rossandro Klingen. Eita, todo mundo quer uma receita de bolo, né? Dicas para um casamento feliz. Não existe receita de bolo, mas certamente a gente sabe que existem certos comportamentos e atitudes que são fundamentais. Primeiro é a gente aceitar as pessoas como elas são. As pessoas perdem muito tempo, chegam no consultório para mim, eu vim aqui para você me ajudar a mudar o meu marido. Eu digo, se você conseguir mudar o seu marido, lance um livro que vai vender mais do que Harry Potter. Porque, na verdade, todo o esforço do Evangelho é um convite a uma mudança de nós mesmos. E tentar mudar o outro é uma fuga de mudar a si mesmo. Mas se eu mudo a mim, naturalmente eu reverbero nesse outro que está comigo na parceria. Então, se eu passo a investir em uma mudança pessoal, eu vou construir um conjunto de atitudes novas e aquele que está comigo magoado vai começar a me ver com mais solidariedade, mais tolerância, mais perdão, mais acolhimento. Isso sim. No momento em que a minha vida passa a ser focada em transformações que ocorrem dentro de mim, eu vou reverberar no outro. Isso serve até para a ideia de regeneração. Porque as pessoas pensam infantilmente que a Terra vai se regenerar, como se fosse uma coisa mágica. Não é isso. Na verdade, nós somos convidados a regenerar o único território que nós podemos regenerar, nosso coração. Quando nós regeneramos o nosso coração individualmente, o projeto é coletivizado e o planeta ganha com isso. Então é um projeto sempre nosso, é sempre um convite para a gente mesmo. É muito melhor achar que é o convite para o marido, as pessoas até vão fazer o evangelho no lar e fazem aquela forma ridícula de evangelho no lar, né? Abre aquela primeira mensagem e faz... É como se já estivesse dando uma piadinha. Isso é para você. Não, não é para aquela pessoa. É para cada um que está ali. Cada um que olhe para aquela mensagem e pense como ela reflete em mim. Tem pessoas que ficam dando recado. Tem família que o evangelho deixa de ser feito porque a mãe fica dando recadinho para o marido para a esposa, os pais para os filhos. E em vez de ser um lugar de encontro, de harmonia e de aceitação, passa a ser o lugar da intolerância e da acusação. E não é esse o objetivo do evangelho. Não é esse o objetivo do convite à família, não é esse o objetivo do próprio Evangelho do Cristo para nossas vidas. É para que a gente se transforme e assim contribua com a harmonia da família. De um modo geral, hoje a gente tem visto uma grande crise nos relacionamentos afetivos, né? E isso demanda a ideia de que a gente tem que repensar a forma como a gente convive com o outro. A gente sabe muito bem que sem perdão a si mesmo, a gente se torna rígido. E no momento que a gente se torna rígido, a gente faz com que o outro também tenha que ser certo. E isso cria uma necessidade de que não haja falha no relacionamento e começa a criar um conflito muito grande. Porque como eu sou rígido comigo, eu passo a ser rígido com minha esposa, com meu esposo, com meu parceiro, com minha parceira. E isso estressa a relação. Então, esse tema que eu também quero até desenvolver como livro também é se existe vida após o casamento, né? É um título meio de brincadeira para falar de uma coisa muito séria, que é esse conflito imenso que tem havido nos casamentos hoje em dia. E no movimento espírita, às vezes a gente não fala muito disso. Inclusive não tem eventos, tem poucos eventos no movimento espírita para casais.
né? Porque e é uma forma de ataque que a espiritualidade ainda equivocada faz, é sobre os relacionamentos. Eu digo que um divórcio é um strike afetivo. É quando você pega todos os pinos de uma família e derruba todo mundo, porque todo mundo sai perdendo quando há um divórcio, né? Então a ideia de a gente pensar nisso, porque inclusive até eu chamo de obsessão espírita, que é aquele casal que um dos membros vive no movimento espírita, frequentando todas as reuniões e deixa o cônjuge ou a esposa abandonadas, carentes, e pensa que não, eu estou fazendo bem, então vão cuidar do meu casamento. Não vão cuidar do nosso casamento. O casamento é uma tarefa nossa, ser carinhoso, atencioso, ser delicado, ser gentil, ser romântico, sabe? Isso é uma coisa que não é o movimento espírita que vai resolver. Uma das coisas que me ajudou muito foi quando um dia eu entendi que minha esposa não precisava de um palestrante espírita em casa. Ela precisava de um esposo que cumprisse o papel de esposo, que cuidasse dela, que fizesse as coisas que um homem em casa faz. Então, quando a gente chega em casa, a gente tem que tirar os títulos, as máscaras, não importa o que você seja. Lá, um homem e uma mulher juntos, numa grande parceria de receber almas para reeducá-las, para que elas sejam melhor do que nós somos. É por isso que hoje eu chamo muito a atenção com relação a esse tema e tenho procurado fazer esse seminário em vários lugares. Em 2016, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul comemorou 95 anos de sua fundação. Conheça um pouco mais da nossa história. Nós acreditamos que é tempo de cuidar do que temos, do que somos, do que deixaremos para trás e do que viveremos. Sonhamos com o progresso nas crianças, nos jovens, nos adultos e nos idosos. Assumimos a responsabilidade de preparar e educar as futuras gerações, sem jamais esquecer de quem nos trouxe até aqui. Trabalhamos para que se alimentem. Reunimos recursos para que sejam incluídos, para que façam parte da família e da sociedade. Cuidamos para que sejam saudáveis, que tenham atendimento médico e odontológico nos hospitais e nas fazendas de reabilitação. Fazemos questão de manter os canais de comunicação como um poderoso aliado. Nós unimos o Rio Grande em uma grande equipe. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 1921. Unimos homens e mulheres determinados a trabalhar pela caridade e pelo amor. E 90 anos depois, somos mais de 400 sociedades trabalhando pelo mesmo objetivo: gerar a força que só pode vir da união. Sensibilizamos e ressocializamos crianças e jovens pelo projeto Conte Mais, aprendendo e ensinando as lições de fraternidade do Cristo em histórias educativas, feitas para se aprender o bem com alegria. Esclarecemos nossa filosofia nos livros, CDs e DVDs da editora e livraria Francisco Spinelli, em todas as edições da Feira do Livro de Porto Alegre, nas Bienais do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro. E colocamos tudo isso ao alcance de um toque nos e-books, os livros eletrônicos. Informamos todas as nossas atividades e diretrizes desde 1934 pela revista A Reencarnação e desde 1995 pelo jornal Diálogo Espírita, difundindo seus conteúdos online pelo portal fergs.org.br. Reunimos cada vez maior número de trabalhadores, colaboradores e casas espíritas em eventos de capacitação e confraternização nas 14 regiões do estado. Dialogamos com o jovem sobre suas questões e preparamos as futuras gerações para a continuidade do nosso trabalho na Congergues, a Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul. E abrimos todas as portas do nosso trabalho nos Congressos Espíritas do Rio Grande do Sul. Reunimos milhares de pessoas em busca de esclarecimento, orientação e consolo, e promovemos o contato com especialistas e palestrantes de renome internacional. Somos um dos muitos pilares da FEB, a Federação Espírita Brasileira, presente em todo o Brasil através das federativas estaduais. Integrando o SEI, o Conselho Espírita Internacional, que em dezenas de nações trabalha em prol do mesmo objetivo: conduzir o espírito imortal à felicidade advinda da fé raciocinada e inabalável no porvir, promovendo a paz, o progresso e disseminando a vivência do amor para todos os povos.
trabalhamos para reaproximar o homem de Deus, praticando a verdadeira caridade, abrigando a humanidade sob a árvore generosa do Espiritismo. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Acesse www.fergs.org.br e venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Gente, na verdade, eu acho que o grande objetivo de estarmos aqui é o convite que nos é feito redobradamente pelo Cristo para finalmente seguir uma vida pautada em seu Evangelho. E esse convite que para nós espíritas nós sabemos tem sido feito ao longo de muitas existências, nessa como trabalhadores da última hora, é feito num momento muito grave da história humana. Eu não estou falando dessa crise temporária do Brasil, eu estou falando da própria crise da humanidade rumo a uma transformação sem precedentes na ordem dos mundos. Para que nós possamos estar aptos, a não ser aquele que tem medo, porque Jesus está no leme. A não ser aquele que vê as notícias e pensa que o mundo está desencaminhando, porque nós estamos indo a caminho da luz. Para que nós possamos ser aquele que participa como um agente transformador da história do mundo, porque o espírita não trabalha com a ideia de salvação pessoal. Eu me dou bem e as pessoas que se explodam. Não, nós estamos aqui para fazer redenção coletiva. Nós estamos aqui para que a nossa ação no mundo faça com que todos nós possamos ir a Deus e não apenas alguns. E esse convite é feito para todos nós, que aceitamos Jesus no cristianismo redivivo para repensar a vida e a forma de agir no mundo e construir um mundo novo, regenerando a nós mesmos e regenerando o planeta. É um convite irrecusável. Nós não podemos, mais uma vez, esconder o nosso talento. Nós temos que multiplicar dessa vez. Conheça a campanha sócio-contribuinte da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É a FERGS ajudando você a ajudar o mundo. Inovando sempre na divulgação espírita, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul oferece aos participantes da modalidade sócio-contribuinte FERGS acesso ao material audiovisual produzido pela Federação. Tanto o que já foi produzido como os novos conteúdos a serem criados serão disponibilizados através de links exclusivos a todos os sócios que contribuam mensalmente com valores iguais ou superiores a R$ 25. Entre as vantagens de aderir a esta campanha estão o enriquecimento intelectual e moral, a praticidade e a economia financeira, já que o sócio terá acesso às produções sem necessidade de adquirir DVDs. Também haverá a possibilidade de legendas para diversos idiomas e o lançamento de novos conteúdos será bem mais rápido. Além disso, os vídeos serão disponibilizados com maior qualidade, pois todo o conteúdo estará em alta definição. Sem falar na mobilidade, pois os vídeos poderão ser assistidos onde, quando e quantas vezes o assinante quiser. Una-se a nós, reflita conosco e empregue também os seus esforços para a construção de um mundo mais fraterno e feliz. Para maiores informações e adesão, acesse www.fergs.org.br, encaminhe e-mail para tesouraria@fergs.org.br ou ligue para 3224 1493 e converse com nossa área financeira.
Não deixe de acessar o nosso portal www.fergs.org.br e fique sabendo das principais notícias do movimento espírita do nosso estado. Para encerrarmos, fique com o videoclipe da música O Chamado do grupo Evangelizar e Amar, aqui de Porto Alegre. Até um próximo programa. Tchau!
vida, desafios e soluções.